Eu quero saudar e quero dar as boas-vindas por mais um vídeo aos prezados amigos e os meus companheiros que me seguem nas redes sociais. No vídeo passado eu cheguei a abordar um estudo sobre a hermenêutica, mas eu não cheguei a explicar a hermenêutica, em qual origem ela é. Hermenêutica, ela vem originado de um patriarca que foi no antepassado, que tinha o nome de Hermes. Ele era uns dos filhos de Sem. Mas hoje a gente vai abordar a hermenêutica teológica. A hermenêutica teológica nesse vídeo. É um vídeo longo, é um estudo, ele é completo, as três línguas, que as escrituras foram escritas nas três línguas, nos três idiomas. Você sabe que o termo teológico, ou que seja teologia, da qual conhecemos na língua portuguesa, não se encontra nas escrituras. Procede originalmente de dois substantivos gregos. O genitivo, que é teó, Deus, e o do acusativo, que é logia, que significa tratar, tratado, fala, está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Pedro era um grande teólogo. Em Lucas, capítulo 4, versículo 32, é traduzido como a palavra ensino. Em João, no capítulo 4, versículo 41. Você vai encontrar nesses textos, neste versículo, a base teológica. Assim, lá em João 4 e 41, assim é o ensino, o discurso, tratado ou ciência sobre Deus e dos assuntos relacionados com a divindade. Apesar de não encontrarmos o vocábulo nas escrituras, não deixa o conteúdo de ser correlativo a elas. O oráculo de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 2. Os oráculos de Deus, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, isto posto, é tanto o que fala a palavra de Deus, quanto aquele a quem Deus fala, sua função. Confunde-se neste aspecto com a dos profetas. Minatário, por meio da revelação divina, recebe a palavra diretamente de Deus e transmite aos homens. Daí a razão porque aquilo que se diz acerca de Deus e dos fatos a ele relacionado é chamado teologicamente. Um estudo diacrônico
do termo revelará que o vocábulo não constitui o monopólio dos cristãos. No grego clássico, os poetas eram chamados de, através de sua narração mitológica, criaram uma teologia do mito. Mais tarde, Platão contribuiu com a teologia do Logos filósofo. Na época da escolaridade medieval, a teologia era estendida de duas maneiras: em sentido literal, isto é, doutrina de Deus, e como afirmação da verdade, consequentemente a todos os ensinamentos sagrados da Igreja. Doutrina, a sacra doutrina. Deste modo, tratava desde a teologia própria até o assunto pertinente à fé e à moral da Igreja. A excepção ética da teologia, que muita gente ignora, uns porque não têm condições, outros porque o seu tempo não dá, outro porque diz que estudar demais traz um senso de loucura. Isso é história. Na nossa mente, no cocão da nossa cabeça, como nós conhecemos, existe 10 milhões de inteligência. 10 milhões de inteligência. E nós só usa 3. Então, estudar não faz mal à saúde. Só se você já tiver a mente fraca. Você tem que procurar um psiquiatra para ele poder equilibrar você. Mas o estudo é ordem da palavra de Deus. O próprio Jesus disse: examinais as Escrituras, que por ela terás vida eterna. São elas que de mim testificam. Você tem a vida eterna através das Escrituras. Nós temos um costume de se prender uns aos outros. Mas a palavra de Deus, ela é liberdade, não é libertinagem. Ela é liberdade para os cativos, os que estão na prisão. Sempre eu tenho um dito que ninguém pode andar na cabeça do outro. Quem precisa de guia é cego. Mas o guia que guia cego, se ele não tiver conhecimento, vai cair os dois no buraco. Então, o apóstolo Paulo, nas cartas aos Romanos, ele disse que quem ensina tem que haver dedicação. No que ensina, você tem que passar a examinar, buscar e ler. Examinar tudo, mas principalmente o guia do homem é a palavra de Deus. Paulo disse que a graça do Senhor a ele bastava. A graça é a coisa que supera. Há 3
maneira de classificar a graça como palavra, como ensino e como favor imerecido. A graça também é o evangelho que passou a todos os homens. O conhecimento, a liberdade, as ações. Então, a teologia, muitos desclassifica. Mas você que prega, você que ensina a palavra de Deus, cuidado no ensino. A pessoa ensinando coisa que não é correto, distorcendo a palavra de Deus. Nós temos visto muito escândalo, por pessoas se apoderando da fraqueza uns dos outros. Meu ouvinte, amigo, que me segue nas redes sociais, eu sou uma pessoa cauteloso com o ensino, com aquilo que eu passo para as pessoas. Ensino é o primeiro vínculo da palavra de Deus. Eu me lembro uma certa vez, assim que eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha alma, Senhor e Salvador. Ele é o meu dono. Ele é quem me livra. Ele me livra de todos os males. Ele tem me ajudado até hoje. Aceitei-lhe nos meus 20 anos de idade, aproximadamente. Hoje eu já vou completar 60. Tenho viajado neste país, do norte ao sul, do sertão ao litoral. Tenho encontrado barreira, tenho enfrentado luta, desafio, vendaval, tempestade, mas eu tenho segurado uma coisa que é mais preciosa da minha vida. É a fé. É a perseverança na palavra de Deus. Ainda não me cansei. Ele não é meio de vida. A palavra de Deus não é meio de vida. É meio de vida para quem quer fazer o meio da vida. Mas a palavra de Deus é vida inteira. A teologia é um ponto de conhecimento daquele que você vai andar com ele. Você tem que conhecer aquele que você aceitou. Existe pessoa que aceita ou recebe, mas não sabe quem foi que ele recebeu. E fica comendo gato por lebre, fazendo dizer o buchudo. Mas o homem tem que ter conhecimento. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos libertos. Nós não é para estar dentro de uma prisão, de uma cerca de denominação suja que nós estamos nesses últimos dias, escandalosa, se aproveitando da fraqueza daqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. A partir do conceito escolar, você que tem o seu curso superior, você que tem a escolaridade completa, você que fez pedagogia, você que terminou, que chegou no patamar
Procure conhecer a palavra de Deus. Ele é o eixo, é o eixo da nossa vida. A palavra de Deus é tudo em nós. A Bíblia é um livro de palavra, é um livro gramático, ele é um livro de ciência, é um livro de história e é um livro de regra de fé. Ele tem as leis, nós temos que se basear, que nós temos, graças a Deus, no nosso meio, nós temos o juízo de paz, porque nós, evangélicos, somos dirigidos pela lei eclesiástica, não é pela lei civil. Nós vai para um cartório registrar uma identidade sem fim lucrativa, já está dizendo o nome, sem fim lucrativo. Não é para lucrar dela, é para anunciar o evangelho. Não é para enriquecer, não. E quando nós vai registrar ela, nós registra na lei civil, mas ela passa a ser uma associação privada. O governo não bota a mão dentro dela, não. As leis do governo não servem para as identidades sem fim lucrativo, religiosa, não. Somos associação privada. Os nossos dogmas, nossas leis estão registradas em cartório, nos estatutos. Somos personalidade jurídica e não aproveitador. Então, o juiz de paz, eu peço atenção do juiz de paz, que eles procurem a corrigir uma certa denominação que faz a proveito do povo, que se levanta para dar escândalo. Pessoas que não sabem nem como se chama. Quanto mais quem é Jesus. Meus leitores e companheiros da rede social, a teologia, ela não é um bicho-papão, nem a hermenêutica é complicada, não. Ela é muito fácil para aquele que quer aprender. A partir do conceito escolar medieval, da ruptura surgida, por meio das principais controvérsias cristãs, tornou-se o termo elástico e exclusivo para reconhecer expoente pragmático de um sistema teológico, combinando nomes do indivíduo ao vocábulo. Assim, termo teológico, Agostinho. Agostinho era um homem erudito. Asminiana. A teologia asminiana. A teologia erleiana. A teologia paulina. A teologia joanina. E muitas outras. O termo pode ser classificado também pelo local de origem, por exemplo, teolia Alexandria, teologia da antiga Princeton, teologia de Micheburg, teologia de New Haven,
estreitando a forma mais comum à igreja ao estudo inicial é o uso pelo qual se emprega a teologia egésica, teologia histórica, teologia bíblica, teologia sistemática e teologia prática, quando se deseja diferenciar dos conteúdos da antiga e a nova aliança. Chama-se de teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento. E que os prezados amigos orei por mim, faça menção, né, do meu nome, para que Deus continue me abençoando e me dando sabedoria. E vamos agora às origens, ao próximo vídeo, falando nas 3 origens que a Bíblia foi escrita: hebraico, aramaico e o grego. Amém? Que os irmãos orei por mim.